Olá, meu querido amigo, amiga. É um prazer ter você conosco novamente nessa noite de celebração a Jesus. Estamos na nossa série de mensagens Nós Somos a Igreja. Essa é a última mensagem da série, a sétima. Então, eu gostaria de te convidar, juntamente comigo, mergulhar na palavra de Deus e extrair grandes lições. Nós temos visto ao longo das séries que há 2000 anos atrás, a igreja ela começou sendo um movimento de pessoas. E a mensagem que esta igreja carregava, que as pessoas carregavam, era essa. Olha Atos 2:38 que diz: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Os seguidores de Cristo, eles inundaram as ruas de Jerusalém com esta mensagem. A mensagem que Jesus Cristo é o Cristo ressuscitado, Filho do Deus vivo. Esta era a mensagem que os crentes da igreja primitiva carregavam. Nós vimos isso. Olha o que diz lá Atos 2, 41 e 42. Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Esta é a igreja de Atos 2. Esta é a igreja que precisamos nos espelhar. A igreja do primeiro século, ela enfrentou grandes perseguições, oposição. E sabe de uma coisa? Eu não consigo encontrar na palavra queixas dessa igreja. Irmãos se perguntando, olha, será que Deus nos abandonou? Por que essa perseguição toda? Por que esse caos? Por que esse clima ruim o tempo inteiro? Pelo contrário, nós vimos que os irmãos ali pediram a Deus coragem para prosseguir pregando a mensagem do Evangelho. Essa é uma grande verdade que precisamos entender. A igreja do primeiro século, ela tinha uma característica distintiva. A igreja, ela não era apenas um credo. A igreja era um comportamento. Ela era um credo, mas também um comportamento. A igreja primitiva amava como Jesus amava. Esta igreja foi muito ativa. Olha o que diz lá Atos 2, 45 a 47. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Sabe, na semana passada nós vimos a respeito do chamado macedônico. Lembra que Paulo tinha um plano de ir para a Ásia Menor, mas o Espírito Santo de Deus o impediu. E durante a noite Paulo teve um sonho. E ali em Atos 16, versículo 9, nós vimos o macedônico ali dizendo no sonho: passa pela Macedônia e nos ajuda. A partir daí, uma grande oportunidade se abre. E o Evangelho continua sendo pregado, agora na Europa. E aonde chegou nos dias de hoje? Chegou até nós. Hoje nós vamos pular lá para o capítulo 28. Vamos estar analisando o versículo 17 até o versículo 31. Em sua última viagem, ele foi feito prisioneiro para ser julgado em Roma. Exatamente na capital do Império Romano. Em sua chegada em Roma, Paulo, ele teve que se encontrar com os judeus. E olha o que diz lá, versículo 17 de Atos 28. Meus irmãos, embora eu não tenha feito nada contra o nosso povo, contra os costumes dos nossos antepassados, eu fui preso em Jerusalém e entregue aos romanos. Eles me interrogaram e queriam me soltar,
porque eu não era culpado de crime algum que merecesse a pena de morte. Sabe, por causa da oposição, Paulo ele teve que apelar para César. Olha o que diz lá o versículo 19 de Atos 28. Todavia, tendo os judeus feito a objeção, fui obrigado a apelar para César. Não, porém, por ter alguma acusação contra o meu próprio povo. Por essa razão, pedi para vê-los e conversar com vocês por causa da esperança de Israel. É que eu estou sendo preso com essas algemas, ou seja, por causa de Cristo. Paulo ele tem uma grande oportunidade ali em Roma. E o evangelho, ele não para. Ele segue avançando. Olha o que diz lá o versículo 23. Assim, combinaram de encontrar-se com Paulo em dia determinado. Indo em grupo ainda mais numeroso ao lugar onde ele estava, desde a manhã até a tarde, ele lhes deu explicações, ele lhes testemunhou do reino de Deus, procurando convencê-los a respeito de Jesus, com base na lei de Moisés e nos profetas. Alguns foram convencidos pelo que ele dizia, mas outros não creram. Sabe de uma coisa? Mesmo com a descrença de alguns, o evangelho não para, continua avançando. Nós vamos pular ali para o versículo 28. Olha o que diz o versículo 28 de Atos 28. Portanto, quero que saibam que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Eles a ouvirão. Depois ele lhe disse isso. Os judeus se retiraram, discutindo intensamente sobre tudo aquilo que Paulo havia falado com eles. Sabe, algo fascinante a respeito do livro de Atos é que o livro de Atos, ele se encerra aqui no capítulo 28. Mas a história que começa, que é narrada no livro de Atos, ela não termina. Na verdade, hoje nós somos os protagonistas dessa história, que começou ali em Atos 2. Nós somos a herança da igreja primitiva. Nós somos o resultado do que foi plantado ali há muito tempo atrás. E precisamos ter essa noção, essa consciência de que precisamos continuar carregando a mensagem do Evangelho a todo lugar, até os confins da terra. Eu gostaria de analisar, a partir de agora, os dois últimos versículos do capítulo 28. E o primeiro ponto que eu gostaria de fazer é que nós, como igreja hoje, precisamos aprender com Paulo e estar totalmente disponíveis às pessoas, para que o Evangelho as alcance e salve essas pessoas. Disponibilidade total. Olha o que diz lá o versículo 30 de Atos 28. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Paulo, mesmo com as suas limitações, mesmo ele estando preso, sendo um prisioneiro, permaneceu disponível. E hoje a igreja deve copiar esse exemplo e sempre estar disponível. Não podemos nos encerrar em um edifício e ficarmos ali somente entre as 4 paredes. Precisamos estar disponíveis aos que estão lá fora sofrendo. Precisamos não impedir a entrada daqueles que estão se reconciliando com Deus. Como igreja, nós precisamos ser uma igreja onde as pessoas podem se conectar com Deus. Nós precisamos ser uma igreja que pode criar ambientes, que crie ambientes irresistíveis, onde essas pessoas que se achegam, elas não queiram sair. Somos uma igreja que sabe como capturar o coração dos desinteressados. Precisamos nos preocupar com isso. Estou falando aqui de filhos, de crianças, de adolescentes. A igreja precisa estar atenta à sua nova geração. Sabe, temos que focar
nos que estão dentro da igreja, mas também não podemos negligenciar com a nossa missão de alcançar aos que estão fora. Precisamos alcançar as pessoas que ninguém está alcançando. Devemos procurar fazer coisas que ninguém mais está fazendo para que possamos alcançá-las. Só que isso quer dizer que nós vamos correr alguns riscos e precisamos estar dispostos a correr alguns riscos. Sabe? Precisamos nos adaptar. Hoje, uma igreja vitoriosa, uma igreja de sucesso, não é necessariamente aquela igreja que tem um grande número de pessoas, mas sim a igreja que prega a verdadeira mensagem do Evangelho. Igrejas de diferentes tamanhos, idiomas, locais, horários. Devemos continuar batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Precisamos treinar e enviar líderes. Aquelas comunidades não alcançadas, onde pessoas possam ser alcançadas e estabelecer ali igrejas pequenas, micro-igrejas. Segundo ponto que eu gostaria de fazer com vocês. A igreja de hoje precisa ter uma clareza na mensagem que prega. Clareza da mensagem. Olha o que diz lá, versículo 31, a parte A. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Paulo pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Assim como todos os seus discípulos, aqueles que o acompanhavam, estavam eles imitando a Paulo e, por sinal, Paulo estava imitando a Cristo. E assim, o movimento da igreja seguiu avançando, o evangelho seguiu avançando. Devemos hoje pregar o significado do reino de Deus, porque quando pregamos a respeito do significado do reino de Deus, vamos entender que precisamos amar as pessoas mais do que a nós mesmos. Precisamos levar esse amor aos perdidos através do Espírito Santo de Deus. E sabe, aqueles que rejeitaram a mensagem, nós precisamos de falar para eles que haverá um juízo final. Cristo há de voltar, não mais como advogado, mas como juiz. Hoje Cristo está à direita do trono de Deus e temos Ele como nosso advogado. Hoje podemos nos achegar a Cristo com nossas faltas e apresentar a Ele. E pedir que Ele nos perdoe e que Ele troque o fardo dele, que é leve, com o nosso, que é pesado. Sabe, é esta grande notícia que nós temos e precisamos carregar. Precisamos ter ousadia para carregar essa mensagem. Precisamos seguir ensinando que Jesus Cristo é o Cristo ressuscitado, Filho do Deus vivo. Eu, você, precisamos entender que nós temos uma grande oportunidade diante de nós. Sabe, voltando um pouco no contexto de Paulo, embora Paulo não pudesse viajar, ele seguia pregando e ensinando aqueles que estavam procurando ele. Sabe, Deus não desperdiçou o tempo de Paulo. Deus nunca desperdiça o nosso tempo. E sabe, quando falhamos com Deus, quando desperdiçamos o tempo de Deus, é quando não entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas. Eventualmente, Paulo, ele teve que aparecer diante de Nero. Paulo foi corajoso o suficiente para falar do Evangelho com César. É muito provável que Paulo tenha sido absolvido de todas as acusações. Até 4 ou 5 anos depois de ter sido preso novamente, ele foi preso, executado em Roma, por ordem de Nero. Cerca de 66, 67 depois de Cristo, segundo a tradição que temos hoje. Sabe, eu gostaria de fazer o terceiro ponto que a igreja de hoje precisa carregar consigo.
E esse terceiro ponto é a influência com generosidade. Vou ler de novo o versículo 31. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. A igreja ela se tornou influência na vida das pessoas, assim como Cristo, no tempo que estava na terra, se tornou influência na vida daqueles que o seguiam. Sabe? Precisamos seguir vitoriosamente, copiando o modelo que nos foi deixado, começando em Jesus, os seus discípulos. Aqui hoje, nesse texto, nós vimos Paulo, um grande exemplo para nós. Sabe, que possamos ser uma igreja que faça discípulos até os confins da terra, servindo nossas comunidades por meio do amor de Cristo. Precisamos investir em crianças, adolescentes, precisamos continuar a criar novas oportunidades para servir. Mas isso não é algo que só apenas eu devo fazer. Não é um problema só meu, é um problema nosso, porque nós somos a igreja. Sabe, a igreja ela continua e continuará até o dia que o Senhor Jesus voltar. Vamos continuar pregando a mensagem do Evangelho, pregando o Cristo ressuscitado, que ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita do Pai. Que através do seu sacrifício na cruz, nos lavou de todo o nosso pecado, para que hoje possamos nos achegar a Deus sem mais intermediários. A igreja, ela continuará a se espalhar sem obstáculos e continuará mudando vidas para a glória de Deus. Eu gostaria de concluir dando a você algumas orientações, alguns conselhos. O que eu desejo para você, eu desejo para mim, que possamos cumprir juntos como igreja. Primeiro deles, seja corajoso para fazer discípulos. Nós acreditamos que nós somos chamados a fazer discípulos de toda criatura. Então, seja um discípulo que faça discípulos. Nós não experimentamos o prazer que isso tem até que começamos a fazer. E eu posso te garantir que é muito prazeroso fazer discípulos de Cristo, pregar o Evangelho. Isso garantirá que você continue vendo a igreja através das lentes daqueles que não são da igreja. Isso vai te dar mais sensibilidade. Sabe? Seja intencional no que você faz. Segundo ponto, seja corajoso em servir aos outros. Tenha coragem. No início pode ser um pouco desconfortável, mas com certeza nos traz satisfação enorme servir ao próximo. Faça um compromisso semanal de servir alguém. Terceiro ponto, seja corajoso em atuar generosamente. Sua fidelidade ela é muito importante para o avanço do reino. Dar é muito importante, vai te trazer bênção. A Bíblia nos fala que melhor é dar do que receber. E o quarto ponto, seja corajoso e ore fervorosamente. Seja fervoroso em suas orações. Faça promessas e cumpra essas promessas. Peça a Deus coisas que requerem a intervenção dele, a intervenção divina. Porque ele tem a soberania sobre todas as coisas. E muitas vezes não obtemos o que queremos de Deus porque não sabemos como pedir. Muitas vezes chegamos a Deus com petições, sabe, tão inúteis muitas vezes, tão banais. Precisamos saber pedir a Deus. Ao invés de pedir a Deus por segurança, proteção, peça a Deus por ousadia, por coragem.
para prosseguir cumprindo a missão que Ele te deu, que é proclamar o Evangelho? A mensagem final é que em nenhum outro há salvação a não ser por meio de Jesus Cristo. Porque não há outro nome no céu, debaixo do céu, ou debaixo da terra, como o nome de Cristo. Portanto, hoje, igreja, devemos tirar proveito dessa grande oportunidade que nos é dada e pregar o reino de Deus. Precisamos tirar proveito e pregar o reino de Deus, ensinar sobre a salvação através de Cristo Jesus. Não se deixe intimidar, seja corajoso. E minha oração é que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê ousadia, coragem para ser igreja, mas não ser uma igreja comum, ser uma igreja que cumpre a sua missão. E hoje você, que de repente ouviu essa mensagem pela primeira vez, se você entende que é uma grande oportunidade que você está tendo hoje de aceitar a esse Jesus maravilhoso, faça essa oração comigo. Eu vou estar orando e você repita comigo aí onde você está. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida diante de Ti. Eu reconheço a Tua soberania. Pai, eu reconheço que sou pecador e sem Ti nada posso fazer. Então, receba a minha vida, toma o controle da minha vida. Eu aceito o Senhor, Pai, como o meu único e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, eu tenho certeza que hoje mesmo o Espírito Santo de Deus vai estar habitando no teu coração, vai fazer morada e vai gerar mudanças impactantes na sua vida. E eu gostaria de orar por você que é a igreja, você que é parte do corpo de Cristo, mas que de alguma forma está perdido no seu propósito, está buscando qual é o seu propósito. Eu gostaria de te falar uma verdade. O propósito de Deus para a sua vida é que você seja um discípulo de Cristo, que faça discípulos para Cristo. Sabe, melhor que tudo nessa vida, melhor do que o ouro, melhor do que a prata, é servir a Cristo e fazer a vontade dele. Que Deus te abençoe. Senhor Deus, abençoe-nos, Pai, nos faça entender que precisamos prosseguir pregando o Teu Evangelho, Pai. Porque fazendo isso, estamos prosseguindo para o alvo que é o Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela Tua graça, Pai, porque é por ela que nós somos salvos. Nos faça entender, nos faça praticar, Deus, cumprir a nossa missão de levar esse Evangelho lindo, libertador a toda criatura. Pai, pregando sobre o arrependimento, pregando que é necessário um arrependimento para perdão de pecados. E pregando do Teu amor, da Tua graça, Deus. Nos abençoe, nos dê, Deus, ousadia para prosseguir para o alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor Deus te abençoe. Semana que vem estamos juntos novamente. A paz do Senhor Jesus. Amém.